Olá, bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline, sou disléxica e aqui nesse canal eu ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo a vencer as dificuldades escolares. Bem-vindos a todos, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é muito gostoso, muito legal, muito quente, porque realmente nós iremos dar algumas dicas e uma vida aí, vocês vão ver uma vida de uma pessoa, da convidada de hoje, que realmente passou por dificuldades, mas venceu e está vencendo a cada dia. A nossa convidada de hoje é do perfil Sábios Disléxicos, eu vou chamá-la agora. Ela se chama Mônica. Só um minutinho, vamos lá. Iremos falar como descobrir esse prazer, né, de estudar, de ler. Olá! Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo. Ai, que bom, que bom. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui, porque tá cortando minha cabeça. Ah, ok, agora deu. Vamos ver se esse negócio vai segurar. Mônica, eu queria primeiro te agradecer, né? Porque você super... Na primeira vez eu falei, vamos fazer uma live juntas? Você, ai, Carol, uma live. Eu falei, vamos, dai. E aí você, depois de acho que foi, a ideia foi, né? Assim, sedimentando, aí você falou, tá bom, vamos fazer. E queria Verdade. te agradecer por isso. Não, eu que agradeço o espaço também, né, para conversar com as mães e passar um pouquinho da minha experiência. Sim. Então vamos lá, eu vou deixar o espaço para você, você se apresenta e aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom. Então, meu nome é Mônica, eu moro em Manaus, sou disléxica, descobri não tem muito tempo, eu descobri estudando para concurso. Agora, já adulta, né? Descobri já adulta. Muito bom, muito bom. Nossa, se preparando para concurso, concurso é super, né? É muita coisa para estudar. E como é que você fazia com esse monte de matéria e você ainda não sabia que era disléxica? Era tudo bagunçado? Como é que era? É porque é muita matéria, né? No concurso, na receita, chegam a ser 14 matérias. E muita leitura, né? E aí eu fui levando por muito tempo, mas a gente vai levando assim, a gente vai lendo, não compreende, aí não tem o resultado na prova, né? Então eu desisti algumas vezes, eu estudei, não passei, desisti algumas vezes, mas a gente vai meio passando por cima, né? Sem técnica nenhuma. Foi complicado. Nossa, imagino, imagino. Então vamos lá. Como tudo iniciou, Mônica? Como foi esse início de escola? Né? Você não sabia quando era pequena que era disléxica, sua mãe também não. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, na escola, eu ia muito mal em todas as matérias, todas, sem exceção, né? Aí eu ia me arrastando, na verdade, nas provas. Eu passei uma vida escolar me arrastando em prova. Repeti de ano uma vez. E assim, durante a escola, os meus pais faziam de tudo. Psicólogo, fono, professora particular. Minha mãe me levava, eu lembro dos meus pais, me levando sábado de manhã para psicóloga. E elas perguntavam muito assim, mas o que que acontece? Porque estudar eu estudava, né? Eu ficava lendo. E aí elas perguntavam, mas o que que acontece? Aí eu falava para minha mãe assim, mãe, me dá branco. Só que elas falam, o que que é dar branco, né? Aí hoje eu entendo o que é o dar o branco. É porque eu lia, aquilo não entrava na minha cabeça, né? Eu não sei se você tem a mesma sensação. Parece que as palavras, elas vêm aqui e caem, assim, a gente não consegue absorver, né? Sim. E aí você não tem informação. Na prova pergunta uma coisa que você não tem a informação. Sim. Então eu fui me arrastando, assim, né? Na escola até o terceiro ano. Mas concluí. Aos trancos e barrancos, concluí a escola. Que legal.
É complicado, né? Porque você não tem um método de estudo, né? Na nossa época, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu acho Eu acho que que você parece ser bem mais nova do que eu, mas vamos deixar. Ah, eu também. Né? Anos 90. Eu lembro que minha mãe me colocava no Kumon, também ia para psicólogos, mas ninguém falava de dislexia, né? é, Não existia essa palavra. Então, esse arrastar, né? Esse ir sem um método, sem um passo a passo. A gente viveu isso nos anos 80 e 90. Agora, 2023, gente, não é possível. Vocês não vão, né? exato. Continuar a fazer isso com o filho de vocês. Ok, então vamos lá. Como o nosso tema nós iremos ensinar, mostrar, né? Como o filho dessa pessoa aqui que está nos seguindo pode ter prazer em estudar, prazer em ler. Então vamos continuar a sua história para o pessoal poder enxergar e ver aonde é que está esse prazer. Aí a gente falou sobre a escola, ok? Como é que você conseguiu terminar a faculdade? Como é que foi esse período? Porque você já era adulta, né? Uhum. Então, eu escolhi hotelaria, né? Eu fiz hotelaria. Eu fiz hotelaria numa faculdade particular. Então, assim, o vestibular da faculdade particular é um fato que ele é mais simples, né? Mas eu lembro perfeitamente do meu pai, assim, comemorando que eu tinha passado. Mas é mais simples, é um fato. E hotelaria não é um curso querido. Então, assim, tem vaga e não tem disputa. Aí eu passei. Eu passei e fiz, eu sou formada em hotelaria, né? Mas a hotelaria ela é um curso mais prático. Então, a gente tinha aula no quarto do hotel, a gente tinha aula no bar do hotel. Então, não tinha tanta leitura. A gente tinha muita aula prática. Aí foi mais simples para eu conseguir concluir o curso. Assim, eu não sofri tanto, mas eu acho que mais pela essa praticidade mesmo da hotelaria, né? Sim, sim. E isso é uma característica, né, da criança disléxica, do indivíduo disléxico. Tudo aquilo que é prático, né, tudo aquilo que é É. manual, é fantástico. Para a gente faz rapidinho, né? E puxando um gancho com a praticidade, com a hotelaria, quando você descobriu a dislexia, essa pergunta vai ser para depois, que eu vou falar esse gancho, né, da praticidade, da manualidade, dos desenhos. Você vai me falar para a gente como é que você colocou isso nos seus estudos. Mas antes tem uma outra pergunta. Como você descobriu a dislexia? Eu descobri, eu estava estudando para concurso já, né? Eu já estava estudando, e aí eu conheci um professor que começou a me ensinar a fazer mapa mental. Quando ele começou a me ensinar o mapa mental, eu comecei a compreender as informações. E aí, eu falei, nossa, eu achei muito interessante. Eu falei, é um método que encaixa para mim. Mas foi assim, super inocente, eu não tinha noção ainda, né? E eu comecei a usar o mapa mental, usando e tal. Aí uma amiga da minha filha veio aqui em casa, assim, foi Deus que botou essa menina do meu lado aqui em casa e falou assim, tia, assiste um filme, eu acho que você vai gostar. Chama Como Estrelas na Terra. Aí eu falei, tá bom, vou assistir. Mas eu fui assim, bem inocente. Botei todo mundo pra assistir, fiz pipoca, tudo bonitinho. Quando começou o filme, eu falei, meu Deus, eu sou igual esse menino. Aí eu falei, vai passando a história dele na escola, né? Aí eu falei, mas é igualzinho a minha vida. Fora os pais, né? Porque meus pais são maravilhosos. Fora a parte dos pais, ele dentro da escola, que ele não conseguia ler em voz alta para a professora, ele olhava a prova, não entendia, começava a viajar, né? Eu falei, meu Deus, eu sou igual a esse menino. Aí eu falei, não, eu vou procurar a minha fono querida para ver como é que eu faço para fazer os testes e tal. E aí eu fiz, e aí ela falou, você realmente tem a dislexia. Aí foi assim, foi Deus. Deus colocou a menina lá para falar para mim. Sim, nossa, que interessante, que legal. Meu Deus, que coincidência. É aí que a gente vê que não existe coincidência, né? O que tem Deus que que vai. ser, tem que ser. Menina, que maravilhoso. E aí, puxando o gancho que a gente estava falando sobre a praticidade, né? Você comentou dos mapas mentais, que é uma coisa que eu falo sempre no canal também. E imagina, as crianças aqui na Europa, eles usam o mapa mental desde o primeiro ano.
Imagina. E não são só os disléxicos, todas as crianças na sala de aula, depois da explicação, usam o mapa mental. Todas. Então, isso é fantástico, né? Porque isso você já vê que o que o disléxico usa é um instrumento que pode ser usado para toda a classe. Isso é maravilhoso, né? E conta pra gente como é que foi depois da descoberta da dislexia, como você começou a adaptar os seus estudos já com o mapa mental que você já estava usando? Sim, então, eu já usava o mapa, né? Só que esse meu professor, ele foi me ensinando as técnicas bem devagar. Assim, conta gotas. Conforme eu ia dominando uma técnica, ele me passava outra. Bem devagar. Então, eu comecei com o mapa. Aí, do mapa, eu fui para as cores. Aí, ele foi adicionando. Ele falou, agora você vai adicionar as cores. Então, assim, meu não é sempre vermelho, porque me chama atenção, né? Parece besteira, as pessoas não acreditam muito nas cores, né? Mas elas quase que sobem em 3D na nossa vista, né? Aí depois ele falou assim, agora você vai fazer tabela. Aí eu falei, não vou fazer. Eu recusei a tabela, eu falei, não vou fazer, não. Aí ele falou, vai sim. Aí eu falei, tá bom, vou tentar. Hoje eu faço todas as minhas tabelas, nem quero saber das tabelas dos outros, eu faço as minhas. Aí ele foi mnemônico, então ele foi bem devagar, colocando as coisas. E quanto mais ele botava, mais devagar, né? Quanto mais ele ia colocando, mais eu via que eu ia melhorando, que eu ia evoluindo ali no meu estudo. E aí vem o resultado nas questões. Quando você pega as questões para fazer, começa a acertar as questões. E isso começa a te dar um prazer enorme, né? Você se sente capaz, a autoestima começa a ficar elevada. E você começa a entender que é possível o disléxico ter o conhecimento. E é um vício, né, Carol? O conhecimento é um vício. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? E aí a gente chega no ponto central do nosso tema, né? Porque virou prazeroso, não virou? Virou. É possível e é gostoso estudar. Olha que gostoso, que legal. É isso mesmo. É isso que eu tento passar para as mães. Porque às vezes a mãe fala, mas meu filho nem lê. Ele pega o livro e não consegue nem juntar uma vogal com uma consoante. Aí você fala para a mãe, né? Ah, e como é que ele lê? Ah, ele lê assim. Abreu é verde. Aí eu falo, então ele lê lentamente? Sim, lê lentamente, erra, troca palavras. Eu falei, então ele tá lendo. Se ele não estivesse lendo, ele ia ficar mudo na frente do livro. A senhora não concorda? Ah, sim, é verdade. Eu falei, então, agora a gente precisa trabalhar, né, com as técnicas certas para que ele consiga ler fluentemente. Isso não vai acontecer em um ano, isso não vai acontecer em um mês, mas eu te garanto que isso vai acontecer. E quanto mais você ser constante, não sei se você aprendeu isso, a constância, quanto mais você ser constante, melhor. Quanto mais você ser organizado, melhor, né? E são pequenas coisas que juntas, nossa, esse disléxico vai longe. Pode fazer o que ele quiser, pode ser um médico, um astronauta, mas ele tem que ter constância e organização para poder chegar lá. O meu professor gosta muito do método Kaizen. E Kaizen diz que é um pouquinho por dia, né? Um pouquinho, se você fizer só um pouquinho por dia, leitura, 10 minutinhos por dia. No final, quando você vai olhar o final, nossa, você fez coisa pra caramba, né? Sim, é isso mesmo. Perfeito, isso mesmo. E aí, esse conseguir estudar, né? Conseguir ter prazer em estudar, como refletiu isso na sua família, nos seus filhos, né? Porque você tinha me contado que você que ajudava as crianças. Como foi o antes e o depois desse descoberta da dislexia, agora entendendo as matérias do concurso e de tudo mais, né? Como foi? Você passa essa técnica para eles também? Como está sendo? Então, só eu sou disléxica, né? As crianças não são. Então, assim, antes de eu descobrir a dislexia, eu estudava com a minha filha, principalmente com a minha filha por causa da idade, né? Ele ainda estava muito pequenininho no maternal.
Mas eu estudava com ela e era engraçado porque ela falava assim, mamãe, não entendi. Eu falei, não, não tem problema. A gente vai sentar e vai pegar parágrafo por parágrafo, sem saber que eu era disléxica, né? Mas eu tinha que fazer devagar. E aí eu pegava o parágrafo e falei assim, agora vamos entender juntas. Aí eu lia só um pedacinho pequeno, porque se eu desse muito eu também não entendia nada, né? Então eu lia um pedacinho pequenininho e fazia teatro para ela. Aí eu falava, olha, Beatriz, Pedro Álvares pegou o navio, aí ele subiu no navio, pô! Aí eu fazia vários teatrinhos, só que no final, quem entendia a matéria era eu. Aí eu falava, gente, que coisa legal, por que eu nunca aprendi isso na escola? A matéria é bacana, mas porque eu estava fazendo de uma forma super lúdica. Ela entendia, né, ela entendia, ia bem nas provas e tudo, mas assim, quem tinha o prazer mesmo era eu. Aí, assim, então, antes da dislexia, eu fazia de uma forma bem, assim, intuitiva, né, principalmente com ela. E depois, eu fiz a Beatriz entender um pouco do mapa mental. Ela gosta, mas ela adaptou um pouco para o jeitinho dela, né? Sim. A Beatriz faz muita lista. Então, eu também listo muito, mas ela lista muito mais do que eu. Então, assim, eles absorveram um pouquinho, as cores ela usa, ela gosta. Eles absorvem um pouquinho do que eu faço de uma maneira diferente. Mas o Rafael, que hoje já tem 8, né, vai fazer 9, ele também já tá um pouquinho, só que eles têm um jeitinho diferente. Mas, de qualquer jeito, a gente estuda juntos, né? Olha, que legal, que bom. E como é que foi com a sua família, com seu esposo, com seus pais, quando descobriram? Como é que foi esse impacto? E a minha mãe falou, poxa, ninguém nunca falou, né? Mas não existia, não tinha como. Eu até perguntei para minha fono, ela falou, não, mas pela tua idade realmente não existia. O meu marido, ele não assim, ele não consegue entender por que o mapa faz tão bem para mim. Mas eles todos me apoiam, todos falam, estude do jeitinho que você, que é bom para você. E todos eles falam, que evolução, né? A minha, porque eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Hoje eu vou fazer as provas do concurso, são provas enormes, super cansativas. A última que eu fiz foi uma prova muito cansativa, que era de certo e errado, que é um negócio que vai te... É meio massificado, sabe? Você fica lá certo, errado, certo. É um negócio que, nossa, cansa. A gente já cansa de ler, né? Muito mais. Mas eu já fui super bem numa matéria bem pesada, então todos eles falam que evolução, né? Que eu evolui bastante. Meu marido fala bem diferente. E antes, quando eu ia estudar, como eu só lia e não entendia, eu largava. Eu não queria, sabe? Eu falava assim, não vou ler esse negócio não, muito chato. Agora não, agora eu fico aqui na minha mesa, sentadinha aí, estudando, 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 porque eu acho muito gostoso. Que legal, que legal. Então, o mapa mental, ele faz conexões cerebrais. Então, ele vai puxar, que nem aquele exemplo que você estava dando para mim hoje. Depois você conta o exemplo das letras mnemônicas. Os mnemônicos. Mnemônicos, isso. Você conta o exemplo. Então, ele faz conexão. Então, ele vai conectar aquilo que você estudou. Ele vai te lembrar e você vai conseguir fazer, responder e fazer o que tiver que fazer na prova, ou prova oral, ou prova escrita. E essa parte que você estava falando sobre que você lia e depois abandonava, falava, não consegui, não. Isso acontece muito, tem até eu não lembro agora o percentual, mas tem um percentual muito grande de crianças que abandonam, né, de evasão escolar, eles abandonam a escola, porque justamente é cansativo, né? A criança não sabe que é disléxica e vai embora. Olha que interessante, uma outra coisa que eu tava falando e estava lembrando aqui. Eu estou fazendo um curso, comentei com você, né, aqui na Itália, e essa professora contou que ela faz parte da Associação Italiana de Dislexia, e ela levou um projeto para dentro da prisão de menores que tem aqui em Nápoles. E esse projeto foi que todos os menores dentro da prisão fizessem os testes para ver se eles eram disléxicos. Fizeram os testes, 95% deles são disléxicos.
Olha só, todos abandonaram a escola. Tem um projeto de escola dentro da prisão. E aí todos estavam estudando. Depois de um ano, ela voltou e refez os testes. Todos continuaram disléxicos, claro, mas tem um percentual, né? Não, não é percentual. Tem um disléxico grave, disléxico médio e disléxico baixo, né? Dislexia. Dislexia severa, dislexia média, dislexia baixa. Os que estavam severos foram para a média, porque eles melhoraram. Porque são jovens, são crianças de 13, 14, 15 anos. Então, o cérebro está ainda trabalhando, está evoluindo, está crescendo. E os que entraram, os que tinham ingressado na prisão, fizeram os testes também. E também deu severo. Então, o que quer dizer? Abandonam a escola. O que vão fazer abandonando a escola? Vão roubar, vão, né, fazer coisa que não se deve. Então, como é importante e necessário a gente, no Brasil, levar essa informação para as escolas, né? Para as mães, para falar, olha, se o seu filho não está conseguindo ler, se ele não gosta de ler, tem alguma coisa aí. Tem um porquê. Vamos investigar. Vai que ele é disléxico, né? E tem tratamento, tem como melhorar. Claro, dislexia não tem cura, mas você está vendo? A gente tem um exemplo claro aqui da Mônica, que agora consegue estudar, agora consegue ter prazer em estudar. Isso é muito legal. Isso é incentivador e inspirador, Mônica. Sua história realmente é maravilhosa. Conta pra gente um pouquinho daquele fato que você estava contando que através das... Eu sempre erro esse nome. Memônico? Mnemônicos. Que você fez a conexão rapidamente. Então, a gente pega o mapa. Na hora que eu monto o mapa, eu compreendo aquele parágrafo, aquele texto, aquela frase, né? Porque a gente pega a raiz ali da informação e ramifica para o restante. Então, eu compreendi aquela informação e o mapa diminui muita informação. Então, a revisão fica rápida, a gente consegue lembrar fácil. Mas na hora da prova, o meu professor me ensinou o seguinte: se a gente conseguir pegar aquele mapa, que é grandão, né? Assim, ele é maior, né? Pega aquele mapa e transforma em mapinhas de letrinhas. Então, por exemplo, é porque tudo meu é de lei, né? Eu não tenho a matéria como das crianças menores, história, geografia, é tudo lei, né? Mas, por exemplo, eu pego as leis, então eu transformo o nome das leis, que são enormes, em 3 letras, por exemplo, né? Então, eu vou fazendo só as primeiras letras. Quando eu chego na prova, a prova me dá nervoso, né? Eu fico nervosa na hora, só de olhar para ela já me dá nervoso. Quando eu olho a questão, ao invés de eu ler a questão e falar, meu Deus, eu não sei, eu vejo qual é o assunto. Então, vamos supor que é o assunto de uma lei X. Do lado da prova, eu só faço o meu mapa de letrinha do ladinho da questão. Sem olhar a questão, só vi qual era o tema da questão. Aí eu olho, faço ele do ladinho bem rapidinho de letrinha, e aí eu vou para a questão. Porque eu estou tranquila, porque eu já botei toda a minha informação ali, e aí eu vou buscar o que a questão está me pedindo dentro do meu mapinha de letrinha, que é desse tamanhinho. Só que daquele ali tem informação, toda a informação que eu preciso. Então, é uma técnica bacana para as crianças não ficarem nervosas com as questões, né? Porque mesmo as questões de escola, eu vejo dos meus filhos, elas são grandes, né? Eles pedem muita informação. Se ele faz um mapinha, dá uma tranquilidade no coração. Você fala, não, tá tudo aqui, agora é só eu consultar meu mapinha. Então, essa técnica é bem bacana, as crianças ficam bem tranquilas. Sim, legal. Teve uma parte que você falou que você nem lia, ele falou para não ler a frase, né? Você só colocou a sigla do lado da pergunta. E aí, quando você foi ler a frase, já veio na sua cabeça, porque a sigla estava ali, e você rapidamente teve a resposta. Isso é fantástico, é muito bom. A gente só pega a letrinha e vem tudo na cabeça na hora, sabe? Já aparece e fala, não, eu sei, porque em mnemônico, os mnemônicos, eles são pequenos, assim, você pega uma lista, por exemplo, de 5 itens, né? Aí você pega as primeiras letrinhas dos 5 itens e forma uma palavra com ela. Então, você não precisa memorizar uma lista de coisas gigantescas. Você memoriza uma palavra.
E dessa uma palavra, você tira um monte de informação. Se você chega do lado da prova e coloca só essa palavra, você já vai lembrar tudo, sabe? Uhum. Fica muito fácil. Tem um mnemônico que eu amo, que é o PÃO. PÃO é projeto, atividades, operações especiais. Eu não preciso lembrar disso tudo. É só lembrar pão, Que entendeu? O pão tá numa legal. lei. E aí eu vou fazendo conexões, que o P e o A, né, que é projeto atividade, ele forma mãe. Mãe não é operação especial, ele não pode ser, a mãe não pode ser operação especial. Só que isso tudo são letras que você desenha muito rápido na prova. Se as crianças conseguirem fazer isso, nossa, a prova fica, ó, moleza. Sim, é verdade. Ó, é tão interessante o mapa mental, é tão interessante que você não precisa usar frases enormes. Na verdade, o que a gente ensina, né, o que eu aprendi aqui, é que você usa ou mini frases ou a palavra-chave. E essa é a que vai conectar para a criança, né? A gente também sugere de colocar um desenho, porque isso vai conectar o desenho com a frase. Nossa, e a criança rapidamente já lembra. E isso é um treino, gente. São todas as provas assim, todos os estudos assim, todas as matérias, lição de casa. E isso vai chegar a um nível que essa criança, ela aprende. É difícil para o disléxico ouvir e escrever, né? Tanto é que uma das adaptações é liberar o disléxico do ditado na escola, porque para ele não funciona. Mas chega um nível tão alto, isso eu conto no curso também, que você começa, enquanto a professora está explicando, você começa a fazer um mapa mental, você começa a desenhar. Você faz a árvore, começa a desenhar, depois do desenho você começa a colocar as palavras, aí você traz para casa isso, e é com isso que você vai estudar para a lição de casa, para a prova. Isso diminui o tempo de leitura. Me fala quanto tempo diminuiu o seu tempo de leitura com os Nossa, mapas mentais. muito tempo. Diminui, assim, como a gente tem o problema da leitura e das palavras, se a gente conseguir diminuir essa informação, fica mais rápido e muito mais, né, mais fácil da gente recordar. Porque a gente não vai recordar de frases enormes, de parágrafos, não adianta. Então, se a gente conseguir pegar essa informação e compactar essa informação, fica muito mais fácil. E eu acho, por exemplo, as crianças, eu percebo, a criança, quando ela não consegue entender uma parte de uma matéria, é claro que ela tem que treinar a leitura, né? Eu leio todos os dias, então a gente tem que treinar a leitura, a gente tem que, não pode simplesmente descartar as palavras e as frases, porque é um treino também, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente lê. Mas, por exemplo, a criança está com uma dificuldade numa matéria. Por que não desenhar? Olha que gostoso, né? Se ela, em vez de contar, ficar escrevendo um resumo, por exemplo, eu vejo muito professor pedir resumo. Aí a criança fica lá, Pedro Álvares Cabral, isso para ela não significa nada. Mas já a pessoa que bacana fala assim, então faz o seguinte, vamos desenhar o Pedro Álvares. Uhum. Aí desenha o Pedro Álvares, agora vamos desenhar a caravela. Desenha a caravela. Aí põe uma setinha, olha, Pedro Álvares usou a caravela. A criança vai achar legal estudar. Ela não vai falar, que saco, eu vou ter que estudar. Não, ela vai falar, que legal, eu vou desenhar. É muito mais interessante. Ó, eu faço desenho. Eu, como adulto, eu faço desenho. Eu tento diminuir, por exemplo, as leis são muito densas e que começa a ficar muito confuso. Eu desenho, eu chego a tirar palavras. Ó. Esse aqui é um exemplo que eu fiz. Isso aqui era um parágrafo enorme de uma lei super pesada, quase não tem texto, né? São palavras. Aí eu gosto, todas as minhas pessoas, elas são esse bonequinho, que eu adoro fazer, esse bonequinho. Aí, por exemplo, se ele for um juiz, eu ponho embaixo assim, juiz. Se ele for um cidadão, eu ponho cidadão. E assim eu vou. E eu tenho várias figurinhas para cada coisa, né? Então, assim, órgão para mim é sempre um coração. E aí eu vou desenhando. A pirâmide é sempre hierarquia, né? Que ela tem o negócio da hierarquia. Eu não preciso escrever hierarquia, eu posso desenhar uma pirâmide. Isso vai facilitando. Você imagina se facilita para a gente que é adulto? Nossa, para criança vai ficar muito melhor, né? Um chuchu. Né?
Porque a criança adora desenhar, né? É difícil uma criança que não gosta de desenhar. E ainda assim, se ela não gostar de desenhar, ela pode fazer como é que fala? Trabalho de isopor, sabe? Trabalho de... Uhum. Tem um nome específico, tipo, ou com caixa de papel, ou com trabalho mesmo, trabalhinho manual. Em vez de desenhar, pode fazer isso. Ou pode fazer no computador. Imagina uma criança que É. é doida por jogo, inventar um joguinho com Ó, esse tema aí, vai, Descobrimento do Brasil. Imagina que delícia. O menino não vai nunca mais esquecer, né? nunca mais. É, porque tem essa questão, né? Ela vai. Não é só o prazer ali naquele momento, mas ela vai lembrar, porque esses bonequinhos ficam na minha cabeça. Eu não lembro do juiz, eu lembro do meu bonequinho, que leva uma flecha para um coração, que é o órgão que ele trabalha, que ele é um órgão, por exemplo. O Uhum. meu juiz, ele é um bonequinho com coração. Para mim, aquilo tem um super significado. Ele é um órgão. Mas quando eu estou fazendo a questão na minha cabeça, vem o bonequinho com coração. Porque a palavra para a gente é muito mais complicada, né? E aí a criança já pensou lá no joguinho, ela vai lembrar do jogo dela. E ela nunca mais vai esquecer isso, nunca mais. É verdade, é verdade. Gente, lembrando sempre aqui que essa técnica que a Mônica está falando, a gente pode usar para criança ou para adulto, mas a criança ainda está dos seus 6 anos até os 15 aninhos, é o melhor momento para se trabalhar, né? Para que se tenha intervenção, tenha o treino, né? O treino com a fono, com a psicopedagoga, ou se você é a mamãe que está ajudando, então que você ajude a criança em casa com os treinos específicos, justamente para chegar na idade adulta e não ter tanta dificuldade, ser uma coisa mais leve, né? Ter uma leitura mais leve, não ter tantos erros de ortografia. Na verdade, a gente está incentivando vocês a trabalhar com os filhos de vocês agora, né? Para que chegue na idade adulta sem tanta dificuldade. Mônica, me fala uma coisa que a gente não tinha combinado, hein? Vai ser uma... Mas eu gostaria de saber, na parte psicológica, quando você era pequena, porque é uma parte importantíssima, porque a gente, na equipe multidisciplinar, a gente trabalha com a fono, né, que é a parte da leitura, da fonética, das palavras, a parte psicológica, né, que é com a psicóloga, e é com a psicopedagoga, que é essa intervenção de trabalho mesmo prático, né? E como foi para você na área psicológica? Você sofreu muito? Você se sentia desse jeito, do outro jeito? Como é que foi isso? Então, eu sofria a escola toda, porque eu não conseguia ir bem nas provas, eu não ia bem nas provas. Aí minha mãe conta que eu tive um problema muito sério com uma professora, minha mãe está até e ela pode confirmar, que eu tive um problema muito sério com uma professora que me fez ler em voz alta e disse que eu era burra. E eu não conseguia fazer as provas. Esse negócio do meu branco, né? Eu não conseguia. Eu fiquei uma vida inteira repetindo para mim que eu não sabia matemática, eu não tenho descalculia. E a minha mãe confirma. E eu passei uma vida inteira achando que eu não sabia matemática, por exemplo. Eu repetia até 2 anos atrás. Não, matemática, eu não sei. E eu sei. O pior é que eu sei matemática. Não sou ruim em matemática, não. Meu problema está só na interpretação do problema. Mas por conta de toda a escola, assim, não conseguindo fazer prova, e era nota baixa, repetir de ano, né? Aí, o que ficou na minha cabeça? Eu não sei fazer prova, eu não consigo ser testada, eu não sei matemática. Eu só tive um professor durante toda a minha vida escolar, um professor que eu queria demais até saber como ele está, que o nome dele é Kepler, de história, que ele foi o único professor que falava assim, não quero o livro aberto, eu vou contar a história para vocês. Então, eu acho que como eu ouvia a história, aí eu conseguia fazer, eu só tirava nota boa com ele, mas sem entender por quê, né? Mas porque na escola era sempre assim, vamos abrir a página no livro tal, vamos ler. Aquilo para mim era nada.
E então, aí eu passei uma vida toda. A minha escolha da minha profissão foi porque eu realmente amava a hotelaria. Eu gosto do hotel, eu gosto do turismo, eu gosto. Mas também porque era tranquilo. Então, assim, eu passei. Sabe quando você passa a vida inteira escolhendo o mais fácil? Até hoje, no concurso, por exemplo, se eu tiver que escolher entre fazer uma prova para um auditor ou para um técnico, eu escolho o técnico. Por quê? Porque é mais fácil. Eu acho que eu não sou capaz de passar por um auditor de receita. Até hoje eu acho que eu não sou capaz. Então eu tenho que ficar trabalhando isso na minha cabeça. Não, você é assim. Agora você tem as técnicas, você consegue estudar e você consegue reter a informação. Então você é capaz. Mas isso aí é uma briga, né? Com a cabeça. Porque fica mesmo em trauma da escola. Eu te entendo bem, é isso mesmo. Tem que fazer um trabalho todo centrado, né? Aquela frase que minha mãe sempre falava, eu sei que eu posso, eu vou conseguir. E muitas vezes também acontece comigo, falar, ai, não, acho que isso daqui é muito para mim. Pois eu lembro, imediatamente me vem na cabeça, e eu falo, não, eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Vamos lá, Caroline. E tanto é que esse curso que eu estou fazendo agora para profissionais aqui, ele é todo em italiano. Por mais que eu fale italiano, eu escrevo italiano, mas aqui tem muitas duplas de consoante. E para mim, dupla consoante é igual a nada. O sobrenome do meu marido é Bellelli. Bellelli, são 4 L's. Se eu falo Bellelli, é com um L em cada L-E-L-I. Se eu falo Bellelli, é com 2 L's e 2 L's, 4 L's. Eu falo pro meu marido, eu não consigo ouvir a segunda consoante. Para mim é tudo igual. Bellelli ou Bellelli. Para mim né? E isso clássico de disléxico. Meu filho também. Meu filho, ele, agora com a intervenção, ele melhorou 100%. Mas antes não colocava uma dupla consoante. Não colocava. Então, assim, por mais que o curso seja todo em italiano, eu acompanho as aulas em italiano, é tudo ao vivo. Às vezes eu fico olhando assim, aquele monte de gente perguntando. Semana passada teve uma aula sobre preenchimento das adaptações escolares, né? Adaptação escolar. Então, a gente teve que analisar um laudo e depois preencher as adaptações. E tinha umas siglas, tinha uns nomes que eu nunca tinha visto na vida. Eu, ai meu Deus, pergunto ou não pergunto? Vou parecer tão retardada. Pergunto ou não pergunto? Pergunto, todo mundo sabia mesmo. Aí eu tive que perguntar, né? Porque... E a professora super gentil respondeu, tal, super, né? Mas a gente fica nessa insegurança, né? Porque você fala, não, eu sou a única que não sei. Imagina quantas ali não deviam não saber, né? Deviam estar no mesmo barco que o meu. Mas a gente acha que a gente não sabe, é isso mesmo. Então, para que você, mamãe, que está aqui vendo a nossa live, não deixe o seu filho passar por isso. Intervenha, faz intervenção agora, né? Ajude ele a estudar agora. Leve ele numa fono, numa psicopedagoga. Faça o laudo, corra atrás. Ou se for hospital público, ou se for hospital particular, né? Porque ele precisa, seu filho merece, ele não pode viver a vida inteira sem saber. O nosso caso é porque a gente veio dos anos lá, bolinha. Mas agora, 2023, né, toda a informação, agora nós temos a lei 14.254, né, a favor dos disléxicos, agora não tem desculpa, vocês tem que começar a correr. Tem o perfil da Mônica, sabe os disléxicos, que vocês podem perguntar, fazer pergunta para ela. Tem o meu perfil, que vocês também podem perguntar, eu sempre respondo. E que a gente está super disponível. Então, eu acho que não tem o porquê você segurar aí e não levar o seu filho para que, né, ele seja acompanhado. Mônica, vamos ler as mensagens que tem aqui? Tem várias. Ó, a Eli é minha aluna, é uma fofa. Ela escreveu, que maravilha, queria essa moça pertinho de mim, parabéns. Obrigada. A tua mãe que escreveu, confirmo, né? E a Marta escreveu, minha filha de 8 anos é disléxica. Já tem um laudo, Marta? O importante é você correr com a fono, né? Ver qual é a área específica que ela tem mais dificuldade, ver o grau de dislexia. No laudo tem tudo isso escrito.
ser severo, ser médio, ser baixo, e para que você possa intervir bem, né? Colocar o profissional certo. Quantas vezes eu já peguei profissional que não sabia nem o que era dislexia aqui mesmo na Itália. Então, perguntar se o profissional é esperto, sabe sobre transtorno de aprendizagem, né? A Marta escreveu, sim, eu tenho. Ah, perfeito. Esse já é o primeiro passo. Né? Tendo o laudo, já leva na escola, protocola, pega o número desse protocolo. Ela tem também TDAH. Ah, ok. É normal, né? Às vezes tem muita comorbidade, dislexia e TDAH. É interessante você, atrás do laudo, normalmente o médico coloca as adaptações, você leva essas adaptações para a escola. Claro que a gente não vai depender da escola o tempo todo, né, mamães? A gente tem que, né, Mônica, se virar também e ir atrás de informações, saber o que é a dislexia, como a gente estava falando no início. Quando a gente entende o que é a dislexia, nossa, parece que abre assim um véu dos olhos, e aí você consegue, né, enxergar e começar a trabalhar no modo certo. Legal. Deixa eu ler mais uma aqui. Descobri a dislexia na minha filha com 12 anos, está com laudo. Vou para a França em agosto. Renovar. Receio que ela sofra na escola. Ah, na escola na França? Não, absolutamente. Se a escola é na França, aqui na Europa, eles são super na frente, né? À frente do Brasil. Então, não tem nenhum problema. Eu sei que a Suíça não tem nenhuma adaptação para disléxicos. Então, eu sei porque eu tenho uma aluna que ela fez o curso e usou tudo que tinha do curso para o filho dela, porque na Suíça não tem. Mas na França, sim. Na França tem bastante informação. Vai tranquila. Tem a Associação Francesa de Dislexia. Já vê antes de sair do Brasil, já vê isso. A Associação Francesa de Dislexia. E com certeza eles vão... Leva o laudo, né? Eles vão... Leva o laudo traduzido. Eles vão te ajudar, com certeza. Aqui não tem muito problema, não. Porque... imagina, a lei aqui na Itália está desde 2010, os professores são adaptados, as escolas são adaptadas. Estava te contando o caso, né, da professora essa semana. Eu mandei a mensagem para a professora do meu filho, porque a cada ciclo aqui na Itália tem a prova de estado. Então, ele vai fazer a prova de estado, tanto escrita como oral. E eu estava desesperada, né? Porque eu falei, meu Deus, se a prova for igual de todo mundo, meu filho não vai passar, né? A mãe, né? A mãe desesperada. Aí a professora, aí mandei para a professora todas as leis. Falei, olha, precisa ser adaptado, a senhora precisa fazer isso, a senhora precisa fazer aquilo. Essa mulher me mandou uma mensagem brava, falando assim, você acha que eu não sei do meu dever? Você acha que eu não sei do que eu tenho que fazer? Aqui nós somos todos informados, aqui nós somos... Nossa, falou um monte de coisa. Aí eu, ai, senhor, me desculpa, professora, me desculpa. Não sou eu, só porque eu sou brasileira. E eu não sabia se a senhora ia usar as adaptações. É claro que eu vou usar todas as adaptações que ele tem direito por lei. E a lei, nós sabemos todas as leis. Eu, obrigada, professora, obrigada. Ai, meu Deus, que piada. E aí agradeci, né? Agradeci, pedi desculpa, 1000 desculpas. E beleza. E eu espero que isso chegue no Brasil também, né? Imagina quando isso chegar no Brasil e a professora falar, fica tranquila, porque eu sei das leis e estou adaptando para ele. Vai ser Já fantástico. pensou? Vai ser maravilhoso. Precisamos, né? E caminhando para que todos façam os cursos, professores, que saibam lidar com os disléxicos, né? Mas eu acho que já está assim, tá caminhando, pelo menos, Carol, eu acho, porque o TDAH já está encaminhando, né? Eles já estão com mais informação. Eu percebo que na escola, a minha filha comentou que tem uma amiga que tem o TDAH, e eles têm a sala separada para ela fazer a prova. Então, acho que como o TDAH está evoluindo, eu acho que em seguida, né, vai vir a dislexia também, para dar essa atenção para as crianças que precisam. É verdade, absolutamente.
A Marta escreveu, gostaria de saber mais sobre o mapa. Então, Marta, eu tenho um curso para mães, especificamente para mães, entre algumas professoras, como a Eli entra professora, algumas também psicopedagogas entram, mas eu falo diretamente para a mãe. E lá tem sobre o mapa mental. Mas você vindo para Europa, aqui todas as escolas usam mapa mental. Não só na escola, faculdade, trabalho. Se você for fazer uma apresentação, é com mapa mental. Tanto é que agora, a prova oral das crianças, as professoras todas pediram mapa mental. Porque através do mapa mental, eles vão colocar na tela o mapa mental e a criança oralmente vai contar a história de todas as matérias, geografia, história, italiano, matemática, inglês, espanhol, e através do mapa mental. Então, isso aqui é uma coisa que funciona e funciona muito bem. Na Europa toda, não é só na Itália, não. Então, vem tranquila, Marta, que você vai conseguir. É difícil, né, mudar de país, mas vai dar certo. Ah, ainda mais que ela vai para um país que tem mais, né, mais informação da dislexia. Sim. De repente, para ela vai ser, é uma menina, né, eu acho, para ela vai ser melhor ainda, já pensou? Se ela vai para um lugar que acolha ela, né? Sim, sim, normalmente sim. Normalmente quando vem, não sei se ela já fala francês ou não, mas fica a professora, né, que chama sustento, que para criança estrangeira, então vai ensinando a falar devagarzinho, vai dando as matérias. Se tem dislexia e TDAH, eu tenho TDAH, então TDAH aqui tem direito a ter a professora de sustento, né? Então, por causa do TDAH, então é maravilhoso. Sem contar que o TDAH, eu acho que na Europa inteira, na Itália sim, eu não sei se na Europa inteira, mas eu acho que sim. Você entra em uma lei que você tem até benefício, não sei se no Brasil é assim também, um benefício financeiro, né? Porque você tem que pagar a fono, você tem que pagar a psicóloga, né? Terapia ocupacional, esporte, então o governo te dá esse incentivo para que a criança não fique em casa sem fazer nada, né? Ela não fala francês. Então já começa a botar desenho animado em francês, filme em francês, música em francês, os números em francês, né? O desenho com a palavra, né? O desenho, e aí a palavrinha para ela associar o desenho com a palavra. Sim, sim. Olha, muito bom. E Mônica, para a gente terminar aqui a nossa live, a última pergunta. Qual conselho você daria para as mães com filhos disléxicos que não querem ter trabalho, né? O trabalho de estudar com a criança ou o trabalho de entender a dislexia? Assim, tem algumas coisas que eu acho super importantes. Eu acho que as mães têm que entender que a dislexia também não é só a escrita, só a leitura, ou para quem tem da audição, né? A dislexia, ela impacta na vida, na nossa vida, né? Em vários outros aspectos. E várias coisas, assim, coisas pequenas às vezes. Por exemplo, eu não sei amarrar o cadarço do meu tênis. É uma coisa tão boba, mas isso, por exemplo, com um colega do lado se gera bullying, né? Então tem um monte de coisinhas assim pequenas do dia a dia, ver relógio de ponteiro. Então, o que eu acho é que as mães têm que entender que realmente existe essa dificuldade, né, em todos esses aspectos, mas que essas dificuldades podem ser vencidas. Só que de uma maneira alternativa. Então, por exemplo, eu amo tênis. Eu amarro meu tênis de uma forma diferente. Então, a primeira coisa que eu acho que as mães têm que entender o que é a dislexia e o quanto impacta naquela criança. Né? Porque, assim, por exemplo, eu posso não conseguir amarrar, mas você pode conseguir amarrar. Então, cada criança é uma criança. Mas o quanto impacta a dislexia naquela criança? Então, acho que a primeira coisa é entender o que é e o quanto está impactando naquela criança. E aí, sentar com a criança para estudar e passar para elas técnicas. Porque enquanto elas são pequenas, se a mãe sentar e passar a técnica para a criança, mais do que a matéria, mais do que ela saber exatamente aquela matéria, mas
saber estudar, a mãe conseguir fazer a criança saber estudar e ter prazer em estudar, a criança vai ter o resultado na prova. O resultado na prova legal, a autoestima dela sobe. E aí, depois, ela ganha o mundo, porque ela vai usar essa técnica o resto da vida. Ela vai chegar lá no doutorado fazendo mapa mental, usando os mnemônicos dela, usando as cores, até o resto da vida dela. Só que assim, se você pega uma criança desde pequenininha, a menina, por exemplo, tem 8 anos, você imagina, se ela faz isso desde os 8, o quantos traumas e bloqueios que ela não vai ter. Então, assim, pode até dar um pouco de trabalho agora, né, enquanto eles são pequenos. Dá trabalho, porque você tem que sentar, tem que passar. Eu sempre acho que as técnicas têm que ser passadas muito devagar, porque não adianta você dar 10 técnicas para uma criança. Eu, adulta, não consegui, não. Na verdade, meu professor passou muito devagar, e, né, uma por uma, para uma criança tem que ser bem devagarzinho. Então, assim, dá trabalho? Dá trabalho. Mas você poupa traumas, bloqueios, né? Comparações, que a criança vai comparar. Poxa, por que meu amigo só tira 9 e eu não consigo? Então, você vai pular toda essa etapa para chegar lá na etapa da criança usando as técnicas lá na frente e sucesso, né? Em qualquer área. Porque também eu acho que os pais têm que entender que a dislexia, sim, é uma dificuldade, mas a gente passa por cima e a gente pode ser o que a gente quiser, né? A gente pode fazer o que quer ser da Receita Federal passando um concurso gigante, vai conseguir. Quer ser astronauta da NASA, vai conseguir. Temos o Rian. O Rian tá lá naquela prova, né? Acho que é física quântica, né? Que ele tá lá no final, ele é disléxico. Então, assim, a gente pode fazer o que a gente quiser, com técnicas, com coisas alternativas, né? Mas aí, assim, tem muito do trabalho das mães, dos pais, quando eles são pequenos, né? Sim, com certeza. E se a mãe e o pai não derem esse incentivo, quem é que vai dar? Né? A professora não vai dar, porque ela está com 30 alunos ali na sala de aula. A professora particular que você está pagando, ela não vai dar, porque ela não vai ter paciência. Ela não é a mãe, entendeu? E você, quando você entende o que é a dislexia, quando você entende realmente, você tem paciência. Porque às vezes a mãe fala, né? Ah, mas eu grito com o meu filho e tal. Mas quando você entende que o menino tem uma dificuldade, ele quer ler e não consegue, você tem paciência. Porque é seu filho, nossa, você mata e morre pelo filho, né? Então, muda o conceito. Quando eu entendi o que é a dislexia, mudou o conceito totalmente de ajudar, de ensinar. Até o meu marido nunca aceitou que meu filho era disléxico. Na verdade, ele dizia que meu filho ele era um preguiçoso, que ele não queria fazer nada, ele só queria ficar lá deitado ou sentado. Né? Ele lia um pouquinho e depois jogava o livro do lado, assim. Aí ele, lá, já tá jogando o livro do lado. Aí o Carlos, mas é porque alguma coisa não tá... eu lembro quando eu era pequena, alguma coisa não tá enquadrando aqui. A gente se assumia, a gente se assemelha um pouquinho. Até descobrir. E aí, quando descobri, o meu marido, nossa, quanto arrependimento. Ele falou, ai, quanta coisa eu falei e tal. Falei, Carlos, bola pra frente. Falou, ok. Você não sabia, nem eu sabia. Vamos, bola pra frente. Agora é tudo muda o quadro, muda o disco. Tanto é que agora ele ajuda, ele ensina. Meu marido não é muito bom para explicar coisas. Então, eu explico as coisas pro André. Mas como é que fala? O italiano fala atteggiamento. O comportamento. Você vê que eu faço a tradução, né? Do italiano para português. O comportamento dele em relação ao meu filho mudou completamente. Porque agora ele entendeu que realmente ele tem uma dificuldade. Realmente ele quer ler, mas ele tem uma coisa que bloqueia ele. Então, quando você entende isso, tudo muda, porque aí sua paciência vem, entendeu? Você quer que ele leia, você quer que ele tenha prazer. E a criança só vai ter prazer, gente, anota isso. A criança só vai ter prazer quando aquele mecanismo, aquela técnica que você está ensinando, aquele modo de estudar, vai entrar com facilidade na cabeça dele e vai virar uma chavinha assim, ó,
que ele vai sozinho depois. Ele vai que nem um trem, aí ele vai querer comer tudo, vai querer estudar tudo. E é incrível isso, é incrível. Mamãe tá com uma live, amor. Mas é verdade, assim, depois que que a gente entende, né, que a gente consegue ter o conhecimento, a gente quer todo o conhecimento. Eu quero todo o conhecimento que eu não tive na escola. Eu estudo a matéria das crianças e falo, ai, que legal, eu não aprendi isso, mas eu vou aprender agora. Né? Você quer o conhecimento. E eu acho que os pais têm que entender que quando as crianças falam assim, eu não consigo ler, não consegue mesmo. Dessa forma de pegar e ler, não consegue, é fato. É porque eu acho que às vezes as pessoas acham que a criança, né, é uma desculpa para não estudar, mas realmente não é uma desculpa, porque para a gente não faz sentido aquele texto. Eu não sei como é que para você, Carol, mas para mim é um bloco de letras que não fazem sentido nenhum, todas juntas ali amontoada, e eu não consigo identificar o que é o quê. Aí as pessoas perguntam assim, mas como é que você nunca reparou isso? É porque eu vi as pessoas falando assim, eu tenho preguiça de ler. Eu pensava que era todo mundo assim. Eu achava assim, todo mundo tem preguiça porque ler é difícil, né? Mas não é porque pra gente realmente é um negócio ruim, né? E aí quando a gente quebra a informação, poxa... É verdade. Não, para mim era... Eu focava na palavra e a palavra embaralhava. Aí eu ficava olhando assim, né? Tanto é que a professora, na primeira série, falou para minha mãe, olha, mãe, ela tem que usar óculos, tal, leva no oculista. Aí levou no oculista. Realmente, eu preciso, até hoje uso óculos. Mas assim mesmo continuou a coisa. Então eu focava e embaralhava, e aí eu deixava, falava, não vou ler não. Quer dizer, a decodificação não existia, quer dizer, né? Não existe, porque para o disléxico não existe. Então, por isso esse treino, porque não decodifica as palavras, né? A palavra é como se fosse um código. É como se fosse coreano. Você vai ler coreano e aí? Lê o coreano, força, vai. Né? Ainda a mãe fala assim, ainda a mãe fala, vai menino, lê, tô esperando, vai. E não fica ali olhando aquela escrita em coreano. Ele não vai ler, gente, porque não existe a decodificação no cérebro da criança disléxica. Ele só vai conseguir ler com muito treino, né? O treino com a fono, o treino com a psicopedagoga, o treino com você, mãe, em casa. A Marta perguntou sobre o meu curso. Então, o meu curso, as inscrições já fecharam, a gente vai abrir só daqui a acho que 1 ou 2 meses. A turma, inclusive, a primeira aula começa amanhã. Samanta, vi que a Samanta está aqui, é uma aluna minha. A primeira aula começa amanhã, aula ao vivo. E praticamente são 4 módulos. Então, eu ensino o que é a dislexia, na real, o que é a dislexia, o que é a descalculia, o que é a desortografia, o que é a disgrafia, né? O porquê esse nome. Então, eu explico na real o que é. Explico o que é o pensamento do disléxico. Por que ele pensa fora da caixinha? Por que às vezes seu filho tem umas ideias que você fala, meu Deus, da onde você tirou essa ideia, menino? Quem te falou isso? Ninguém, mamãe. Né? Ou senão o menino montou o Lego, uma coisa difícil com as pecinhas minúsculas, você fala, nossa, quem te ajudou? Ninguém, mamãe. Né? Já aconteceu com você? Fazer um quebra-cabeça? Sim. Eu montava muito Lego, adorava montar Lego. Adorava, passava horas montando, desmontando, montando, desmontando. Mas é porque eles têm um lado criativo bem aguçado, né? Sim, sim. Não, sem contar que o disléxico, ele ou tem o QI normal, ou ele tem o QI acima do normal. Então, quer dizer, nunca vai ter um disléxico com QI abaixo, porque isso não é do disléxico. Então, você vai ter uma pessoa genial dentro da sua casa. Ele só precisa ser guiado, né, na maneira justa. E aí, no segundo módulo, eu falo sobre a dislexia na vida adulta, a parte psicológica, o que traz a consequência, né, de não ter tido uma intervenção. Eu falo sobre a cura espiritual. Dentro do curso tem um livro, né, que eu peço para as mães lerem, que fala sobre essa cura que tem que ser feita desde a escola, desde a infância. Né? Aquelas professoras amadas que falavam, menina, você é uma burra, ou senão, você é um zero à esquerda, para que a mãe faça essa cura. Vai que a mãe é disléxica também, né? Faça essa oração de cura. Módulo 3
eu ensino sobre a organização, né? O quanto é fundamental o disléxico ser organizado. Começa da mochila, vai para o quarto, vai para o calendário, vai para a agenda. É um passo a passo. Ensino como fazer no programa do computador. E depois o módulo 4. Ah, não, tem os temperamentos também, porque eu não conhecia o meu filho. Eu não sabia que ele era visual e nem sabia que ele era melancólico. Eu não entendia meu filho. Às vezes eu dava umas ordens para ele. Olha, André, você pega aquilo lá, aquilo outro, e não esquece de fazer aquilo lá. Aí ele olhava assim para mim, não fazia nem a primeira coisa. Não, nem a primeira. Ficava ali pensando, né? Trabalhando no cérebro. Aí você não fez ainda? Você quer? Aí eu aprendi que eu tenho que dar uma ordem, mostrar, porque ele é visual, e falar, olha, esse caderno tem que ser dobrado e colocado ali no lugar. Aí saio. Aí ele vai, dobra, põe, faz. Porque eu volto e falo, olha, sua cama tem que ser arrumada desse jeito, como a mamãe te ensinou. Não tudo assim, bagunçado. Aí ele vai uma coisa por vez e mostrando, porque ele é muito visual, entendeu? E aprendi isso. E isso tem dentro do curso, porque eu falei, eu não vou... Eu aprendi, tudo aquilo que eu aprendi, Mônica, eu botei dentro do curso. Porque é impossível você ajudar o seu filho, só que você não conhece ele. Você é a mãe dele, sim, mas não veio um manual ali do lado da barriga, né? Falando, olha, agora eu vou te falar que seu filho, ele é um menino visual, né? Ele é assim. Então, eu pus isso no curso. E o quarto módulo, que é o mais esperado de todas as mães, são todas as técnicas, desde o método fônico até o método eficaz para disléxicos. Então, tem um método de estudo que ele vai usar para sempre, todos os dias, e ele vai estudar daquele modo. Então, tem um passo a passo, e é um método de estudo usado aqui na Itália para os disléxicos. E é tão interessante que médicos, estudantes para medicina, na verdade, né, usam esse método, porque é fantástico. É fantástico. Você memoriza, é aquilo que você falou, você entende, você compreende. E aí aquele negócio, você fala, meu Deus, eu entendi. Meu Deus, eu fui bem na prova. Oh, que prazer. Deixa eu estudar mais um pouco. É exatamente isso. Quando a gente vê o resultado, nossa, dá um prazer enorme. A gente fala, agora eu quero mais, eu quero de novo, mas eu quero melhor, né? Sim. Porque não sei, comigo, eu faço porcentagem de acerto por causa da prova do concurso, né? A gente tem que atingir uma porcentagem. Aí eu falo, não, mas calma aí, eu vou fazer melhor, da próxima vez vai ser maior a minha porcentagem. Né? E aí falou assim, agora eu vou aprofundar um pouco mais. Aí eu pego um pouquinho mais profundo. Legal. E vai te dando, né, um prazer enorme. Sim, sim, isso é maravilhoso. E isso é tão contagiante que isso, quando eu aprendi essas técnicas, eu ensinei para o Andréa, porque eu falei, eu vou testar isso. E testei em mim também. E aí a gente começou a estudar. Eu comecei a estudar. Aí fazia pós aqui, pós ali. E André começou a ir bem na escola. André começou a tirar nota alta na escola. Eu falei, meu Deus, esse negócio funciona. Aí passei para o Marcello e para a Vitória. São meus 2 outros filhos. E eles também estão indo super bem. Eles já iam bem, né? Mas estão indo muito melhor. Porque Vitória usa todos... A Vitória é mais aplicada do que o Marcello. Ela usa todos os métodos que eu dou para ela. Tipo o método do audiolivro. Eu falo, Vitória, amor, não precisa repetir 100.000 vezes o texto. Você repete com o seu celular ligado no áudio, depois põe o seu fone de ouvido e ouve a sua vozinha, porque aquilo já vai te ajudar a memorizar. Ela faz isso, ela faz os mapas mentais, né? Ela faz a repetição, ela pega todas as palavras-chave, traz para mim e fala, mamãe, agora eu vou te explicar, fica olhando com as palavras-chave. Eu falei, tá bom. Aí eu fico olhando as palavras e ela vai explicando o que ela leu, o que ela entendeu, entendeu? Então, assim, serve para disléxico e não disléxico. Para quem quer realmente estudar. É verdade, porque todas as técnicas, a gente está conversando com mães de disléxicos, né? Pais de disléxicos, mas ela serve, essas técnicas são para qualquer pessoa, qualquer criança, né? Não é só para o disléxico. Sim, é verdade, é verdade. Ó,
A Samanta escreveu, oba, começa amanhã. Sim, começa amanhã. Dá uma olhada no seu e-mail, nós mandamos um e-mail. E entra no nosso grupo do Telegram também. As mamães, as outras mamães já estão lá, já entraram. E é legal porque as mamães do curso passado querem dar um oi para as novas mamães. E, então entra lá no nosso grupo do Telegram. Tá no primeiro módulo, o link do grupo do Telegram, tá bom? Mônica, eu queria te agradecer demais por essa live. Eu que te agradeço pelo espaço. Eu queria muito passar essa experiência para que as crianças, né, que elas têm um potencial tão grande e desde pequenininho, nossa, se elas conseguissem desde pequenininha terem as técnicas e saberem que elas são capazes sim do que elas quiserem, nossa, vai ser assim uma geração que vai dominar o mundo, né? Sim. Aí eu te agradeço pelo espaço, pelo convite. Obrigada. Obrigada pela insistência, que eu estava morrendo de vergonha. Mas eu adorei, Carol, adorei. Que bom. Obrigada pelo espaço. Imagina, obrigada a você. Eu queria agradecer a todos também, todos que participaram, minhas aluninhas, a Elia, a Samanta. Um beijo para tua mãe, que participou também. Eu vi que ela estava aqui, né? E a gente, vamos combinar outras lives, hein? Não vamos parar só nessa, não. A gente combina outras lives. Se você quiser, dentro do curso, tem uma partezinha que é de disléxico adulto, né? Se você quiser que eu fale alguma coisa dentro do curso também, posso falar, né? De repente, para as mãos, né? A gente pode trocar uma ideia ali, para elas saberem como é que né, a dislexia no adulto. Nossa, obrigada, com certeza. A gente pode fazer na aula ao vivo. Depois a gente combina. Na aula ao vivo você entra também e a gente vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Que bom. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigada por todo mundo que está aí também escutando. Obrigada a todas as mamães. Minha mãe. Acho que meu pai também tá. Se eu tá a conta da minha mãe, mas meu pai também tá aí. Ah, que legal. Um abraço, então. Um abraço para todos. E a mãe. Minha mãe. Que legal, legal. Tá bom. Então, um beijo, querida. Um beijo aí para todos de Manaus, né? Manaus? Sim, Manaus. Um beijão para todos aí. E obrigada de novo. Fica com Deus. Beijo, obrigada. Beijo.